Vamos lá. Olá! Hoje o Clube do Livro está diferente, com cenário diferente. Capítulo 5 do livro Mais Esperto que o Diabo. Vamos lá, empolgadíssimo. Olha o tamanho dessa pergunta. A confissão continua. Se esta sua pergunta Se esta sua confissão parasse exatamente aqui, todas as suas afirmações seriam perfeitas. Mas, felizmente, para milhões de suas vítimas que ganharão a liberdade devido à sua confissão, esta entrevista continuará até que você tenha me fornecido uma arma que eventualmente ajudará milhares de pessoas a combaterem a sua dominação por meio dos seus medos e superstições. Lembre-se, a sua majestade, a sua confissão recém começou. Depois que eu arrancar de você uma descrição completa de todos os métodos pelos quais você controla as pessoas, eu forçarei também a dar a fórmula pela qual o seu controle poderá ser quebrado por vontade própria. É, é verdade que não estarei aqui tempo suficiente para derrotá-lo, mas as palavras publicadas que deixarei aqui serão imortais, porque elas contêm a verdade. Você não teme a oposição de nenhum indivíduo, pois sabe que será por um breve período de tempo, mas teme a verdade. Você tem medo da verdade e nada mais, pois a verdade, lentamente, mas de forma definitiva, vai aos seres humanos, vai dar aos seres humanos a liberdade de todos os tipos de medo. Vai vai dar aos seres humanos. Ah, peraí, perdão, calma aí. Vai dar a todos os seres humanos a liberdade de todos os tipos de medo. Sem a arma do medo, você seria inofensivo e completamente incapaz de controlar qualquer ser humano. Então, é verdadeiro ou falso? O diabo responde: Não tenho alternativa senão admitir que o que você disse é verdade. Agora, pergunta. Agora que nos entendemos, vamos em frente com a sua confissão. Mas antes de nós continuarmos, aproveitarei o tempo para tirar uma dúvida muito pessoal minha. Eu lhe farei apenas uma pergunta e a resposta me trará toda a satisfação que eu quero. Não é verdade que você controla somente as mentes daqueles que se permitiram cair no hábito da alienação? Ele responde: Sim, é verdade. Eu já admiti essa verdade uma dúzia ou mais de vezes. Por que você me perturba tanto repetindo essa mesma questão? E aí ele pergunta de novo: há poder na repetição? Gente, eu queria fazer um parênteses aqui, continuando nessa próxima pergunta. Eu estou na página 78, para quem está acompanhando no livro, porque ele começa a pergunta falando: há poder na repetição? Isso é muito importante aqui. Eu vou falar aqui, e isso é muito importante, sabe? Repetição, tá? A gente está lendo esse livro, talvez algumas pessoas estão me escutando, talvez alguns estão acompanhando a leitura. Volte, grife. Se você puder, escreva uma frase que lhe chamou a atenção, escreva algo que foi uma sacada para você, sabe? Falou assim: nossa, isso aqui foi demais para mim. Nossa, isso aqui fez sentido para mim. Porque é essa virada de sabe quando faz sentido? Você fala assim: "Nossa, isso aqui fez sentido". Nossa, sabe? Então, quando você fala: "Nossa, isso aqui fez sentido", algo em você, sabe? Essa consciência, você traz essa consciência para de dentro de você e passa a mudar, tá? Então, passa a fazer mudanças dentro de você. Volte nessas anotações, sabe? Então, é importante essa repetição. E eu vou explicar por quê. Porque a nossa mente funciona através de repetição. Porque conhecimento sem ação é só informação. É só informação que você vai adquirindo. Aí eu vira obesidade de conhecimento, sabe? Quando a gente fica na obesidade de conhecimento, a gente vai adquirindo curso, vai adquirindo leitura, vai adquirindo coisa, e daí? O que você está fazendo com isso? Nada. Então, é a mesma coisa que você não ter aprendido, porque você não está colocando em ação. Então, assim, ah, nossa, mas eu vou ter que memorizar todo o livro, vou ter que. Não, calma.
É o que foi te chamando a atenção. Vai anotando, ou vai, sabe, pegando essas sacadas que vai fazendo sentido para você, sabe? É importante isso. A gente aprende a andar como? Repetindo. Como que você aprende? Você aprende a andar já? Você sai de engatinhando e já vai saindo andando? Não. Você aprende a falar assim também, de uma hora para outra, bem, sem falar brinquedo, sem falar, sem trocar letras? Eu duvido, não tem ninguém, tá? Então, assim, é a mesma coisa, é a mesma coisa essa reforma íntima. Para que a gente lê um livro? Gente, para adquirir conhecimento, para nos ajudar nessa evolução. A gente está buscando evolução aqui, né? Ninguém está aqui, a gente não está aqui a passeio, né? A gente está aqui para passear também, né? Mas eu estou falando assim, a gente está aqui através de um propósito, é isso que eu estou querendo dizer. A gente tem um propósito maior, a gente tem um plano reencarnatório, a gente fez isso. E muita gente, sabe? Quando você acha, ai, ninguém está olhando por mim, cara, imagina o tanto de energia, o quanto foi investido em você nesse plano reencarnatório. Capítulo 5, Silvana, eu estou na página 78, tá? Do livro, para quem está acompanhando do livro. Então, eu foi investido muito nesse seu plano reencarnatório. Tem muitos anjos, arcanjos, seus mentores, sabe, tem muita gente envolvida nesse plano reencarnatório. Você não está sozinha, eu não estou sozinha. Então, assim, tem muita gente que lê de novo o seu plano reencarnatório e fala, cara, tá fazendo merda de novo, sabe? Tipo isso. Então, é dar uma cutucada, dá um sopro na orelha, sabe? É aquela intuição. Então, vamos buscar fazer nossa parte. E aí, esse parênteses, que não foi breve, mas esse parênteses que eu queria trazer dessa pergunta, onde ele começa a fazer a pergunta, há poder na repetição. É isso. Eu quero que vocês tragam a consciência disso. Repitam. Né? Eu não vou cansar, eu não canso de falar, porque eu não canso de falar para os meus clientes, alunos. As coisas só não dão certo se você desiste ou se você não faz. Ah, Stephanie, mas eu já tentei de tudo, eu já tentei 1000 vezes. Tá pouco, tenta de novo. Você não tentou de tudo. Ou você tentou de tudo, mas você tentou pouco. Você tentou de tudo e desistiu. Então, continua, tenta, continua a nadar. Faz igual a Dory, do Nemo. Continue a nadar, tá bom? Bora lá. 78, estou aqui na segunda pergunta. Há poder na repetição. Eu estou forçando você a repetir os pontos principais da sua confissão de muitos modos diferentes, e tantos quantos possíveis, de tal forma que as suas vítimas possam ler essa entrevista e determinar a sua profundidade pelas suas próprias experiências em você. Esse é um dos seus pequenos truques. Você aprova o meu método? Ai, perdão. Esse é um dos meus pequenos truques. O Napoleão que estava falando que esse é um dos meus pequenos truques. Você aprova o meu método, né? É, de que as pessoas possam fazer confissões de maneiras diferentes. E é assim que eu atendo também meus clientes, né? Às vezes eu falo a mesma coisa, mas de maneira diferente, né? A pessoa assimila diferente. Vocês já não leram, tipo assim, vocês já não pegaram um livro para falar assim, nossa, mas eu já estudei sobre isso, mas aqui tá falando de uma maneira diferente e entrou mais na minha cabeça? Ou você já não fez uma terapia, um curso, ou alguém já te falou alguma coisa e fala, nossa, eu já aprendi sobre isso, mas eu não assimilei dessa maneira? Nossa, agora você me virou essa chave aqui. Você entende? Então é diferente, né? Eu estou fazendo uma mentoria agora, cara, e tudo que ela está ensinando é o que eu já aprendi. A maioria das coisas eu até ensino, mas ela está falando de uma maneira tão certeira que tá me mexendo demais, assim, tá mudando demais. Então, é isso que ele está querendo dizer, sabe? Para que as vítimas possam ler essa entrevista e determinar a sua profundidade pelas suas próprias experiências com você. Então, vamos esmiuçar aqui, entender mais, sabe? Esses capítulos, essas perguntas. E aí o diabo responde: você não poderia estar preocupado, ou
Perdão, você não poderia estar preparando uma armadilha para mim com o objetivo de conseguir algo mais poderoso, ou poderia? E ele pergunta: Peraí, deixa eu ver. Tem uma coisa no chat aqui, deixa eu ver. Qual página do PDF alguém sabe? Eu acabei de começar o capítulo 5, tá? No PDF eu não sei, perdão. Peraí, aqui. Estou fazendo as perguntas e você está respondendo. Vai em frente agora e confesse por que você não tem poderes suficientes para me parar de fazê-lo confessar. Quero a sua confissão para ajudar a confortar todas as suas vítimas, as quais intenciono libertar do seu controle no exato momento em que elas lerem a sua confissão. Ele responde: estou sem poderes para influenciar ou controlar você, simplesmente porque você encontrou o principal segredo para o meu reino. Você sabe que existo somente nas mentes das pessoas que têm medos. Você sabe, ó, gente, rapidinho. Eu não sei se vocês que estão acompanhando o livro, que quando eu sinto medo, eu já lembro aqui do Mais Esperto que o Diabo. Quando eu sinto medo assim, nossa, ai, será que eu vou conseguir? Ai, sabe, quando vem aquele medo, eu já penso aqui nesse livro, eu já penso aqui no diabo, no mais esperto que o diabo, não, sabe? E aí eu faço, eu gosto de fazer isso aqui, ó, sabe? Tipo assim, para me dar presença. Então, opa, não, como é que eu posso fazer diferente aqui? Como é que eu posso agir diferente aqui? Como pode melhorar? Como pode ser melhor? Como eu posso ser melhor aqui hoje? Como eu posso fazer diferente aqui nessa situação? O que que eu preciso fazer aqui? Qual é a minha ação para que eu possa desenvolver melhor isso daqui, que eu possa ter resultados melhores aqui? A resposta vem, uma hora ela vem. Se ela não vir na hora, ela vem, sabe? E você sai do medo, tá? Aqui. Você sabe que existe somente nas mentes das pessoas que têm medos. Você sabe que controla somente os alienados, que se negam a usar as suas próprias mentes. Você sabe que o meu inferno é aqui mesmo na Terra. Até ali mais alto, hein? E não no mundo que vem após a morte. Isso eu. Nossa, desde que eu entrei no kardecismo, eu virei essas chaves, assim, sabe? Que o meu começo, assim, foi num kardecismo, né? Tipo, eu encontrei muitas respostas, mas hoje não sou de religião nenhuma, tá? E você também sabe que os alienados fornecem todo o fogo que eu uso no meu inferno. Você sabe que eu sou um princípio ou forma de energia que expressa o lado negativo da matéria ou da energia, e que não sou uma pessoa com garfo e um rabo pontudo. Você tornou-se o meu mestre porque superou todos os seus medos. Olha isso. Por último, você sabe que pode liberar todas as vítimas humanas que contatar. E esse conhecimento definido é que fará o maior estrago da minha estratégia de dominação. Não consigo controlá-lo porque você descobriu a sua própria mente e assumiu o controle dela. Até aí, senhor humano, essa confissão deverá alimentar a sua vaidade até um ponto crítico. Pergunta: esse último dardo foi desnecessário. O tipo de conhecimento que utilizei para superar você não se autocontamina com a indulgência vulgar da vaidade. A verdade, sim, esta é a única coisa no mundo que consegue manter-se acima de qualquer coisa. Agora vamos continuar com a sua confissão? O que há de errado com o princípio da bajulação? Você usa ou não? Ele responde: se eu uso, obviamente. A bajulação é uma das minhas armas mais úteis. Com esse instrumento mortal, eu fisgo os peixes grandes e os pequenos. Aí ele pergunta: a sua admissão me interessa. Vá em frente agora e me conte como você faz uso da bajulação. E o diabo responde: eu faço uso dela de tantas formas que é difícil saber por onde começar. Estou avisando, antes de eu responder em detalhes, que se você publicar as minhas respostas, você trará para si mesmo uma avalanche de ridicularidades na sua própria cabeça. Ele pergunta de novo: eu assumirei a responsabilidade. Prossiga. Aí o diabo: bem, devo admitir aqui que você encontrou o maior segredo de como converto as pessoas para o hábito da alienação.
E aí o Napoleão pergunta: essa é uma admissão considerável. Vá em frente com a sua confissão e não desvie do assunto da bajulação. Sem mais conversas colaterais e sem mais enrolações neste momento, me conte tudo sobre como você usa a bajulação para ganhar o controle sobre as pessoas. E ele responde: a bajulação é uma isca de valor incomparável a todos aqueles que desejarem ganhar o controle sobre outras pessoas. Ela carrega em si qualidades atrativas para as outras pessoas, porque opera por meio de duas das mais comuns das fraquezas humanas: a vaidade e o egocentrismo. Arrepiei. Há certa quantia de vaidade e egocentrismo em todas as pessoas. Óbvio, né? Sim. Não adianta. Às vezes eu pego gente perguntando: como que eu me livro do ego? Gente, não tem como, a gente vive com ele, né? É você dominar, é você estar no domínio. A gente tem o domínio da nossa mente, a gente tem o domínio das coisas. Aqui, voltando. Em algumas pessoas, essas qualidades são tão salientes que elas literalmente servem como uma corda pela qual alguém pode amarrar-se. A melhor de todas as cordas é a bajulação. A bajulação é a isca-chave pela qual homens seduzem mulheres. Algumas vezes, na verdade, frequentemente, mulheres usam a mesma isca para ganhar o controle dos homens, especialmente os homens que não são dominados pelo apelo sexual. Ensino o seu uso tanto para os homens quanto para as mulheres. A bajulação é também a principal isca com que os meus agentes ganham a confiança das pessoas de quem eles procuram as informações necessárias para prosseguir na sua missão. Onde quer que alguém pare para alimentar a sua vaidade pela bajulação, lá estou eu colocando o primeiro tijolo para construir mais um alienado. Não alienados, peraí, não alienados não são facilmente alvos de bajulação. Ou seja, quem não está alienado, né? Inspiro pessoas a usarem a bajulação em todas as relações humanas, onde o seu uso é possível, porque todos aqueles que são influenciados pela bajulação tornam-se vítimas fáceis do hábito da alienação. Ou seja, aquela pessoa puxa-saco, é isso que eu tô interpretando aqui, né? Aquela pessoa puxa-saco que ela a todo momento fala: ai, você é tão linda, ai, você é tão perfeita, você é tão maravilhosa, nossa, você, sabe, é Deus no céu, você na terra, é aquela pessoa que te faz um guru, um mestre, sabe? E, na verdade, nós somos nossos próprios mestres, né? Pergunta aqui: você consegue controlar qualquer um que seja suscetível à bajulação? Ele responde muito, muito facilmente. Como eu já disse, a bajulação é de grande importância em tornar as pessoas presas fáceis ao hábito da alienação. Porque a pessoa se ilude, né? Tipo, nossa, eu sou perfeita. Nossa, eu sou maravilhosa, porque todo mundo fala que eu sou maravilhosa, realmente eu sou muito maravilhosa. Então, vai além do ego. A maneira como eu me sinto, sabe? Posso me sentir maravilhosa, posso sentir uma pessoa assim perfeitamente imperfeita, mas quando eu tô voltada ao ego, isso, onde, tipo, eu vou falar o português claro, tá? Onde eu sou fodona mesmo e não tem pra ninguém, tipo, que se dane os outros, tipo isso, sabe? Aí sim que eu entrei na bajulação, eu entrei nisso, nossa, eu caí nisso. Aí eu tô realmente facilmente alienada com isso, tá? É o que eu tô interpretando, né? Por favor, se manifestem, qualquer coisa também. É o que eu estou interpretando até aqui, né? Peraí. Vamos lá, voltando. 80, tá? Pergunta: com que idade as pessoas são mais suscetíveis à bajulação? Aí o diabo responde: idade não tem nada a ver com susceptibilidade à bajulação. Ou seja, ser suscetível à bajulação, né? As pessoas respondem a ela de uma forma ou outra a partir do momento em que elas se tornam conscientes de sua própria existência até a sua morte. Olha, pergunta: por meio de que forma as mulheres podem ser facilmente bajuladas? Ele responde: por meio da sua vaidade. Diga a uma mulher que ela está bonita ou que ela se arruma fantasticamente bem. Olha, faz sentido. Cadê meu marca-texto aqui?
Ah, é verdade isso. A gente tem que trazer mais presença nisso, né? Se ver se é um ego ou se realmente, ai, realmente eu sou bonita, realmente, sabe? E em ser uma verdade, isso é uma verdade, tá tudo bem. Não vou entrar nesse lado egóico, nessa vaidade, sabe? Mas eu sei que eu sou, tá tudo bem, legal, obrigada, sabe? De uma forma amorosa, aceitável, entende? Bom, qual a forma mais efetiva de fisgar os homens? Ele responde: egocentrismo, com E maiúsculo. Diga a um homem que ele tem um corpo forte como Hércules, ou que ele é um grande homem de negócios, e ele perderá totalmente a faculdade da razão e ficará dominado por um sentimento egocêntrico. Depois disso, você sabe o que acontece. Pergunta: todos os homens são assim? O diabo responde: não. 2 a cada 100 homens. Olha, curioso isso. 2 a cada 100 homens têm o seu ego tão sob controle que mesmo um bajulador profissional não conseguiria perfurar a sua pele, mesmo com uma faca de açougueiro. Ou seja, ele se sente tão inflado, né, que não tem como perfurar, né? Pergunta: como uma mulher como uma mulher esperta consegue aplicar a arte da bajulação no momento de atrair os homens? Né? Porque o diabo tinha falado, né, que homem usa para fisgar as mulheres e mulheres usam para fisgar homens. E o diabo responde: pelo amor de Deus, homem, tenho que desenhar o método dela para você? Você não tem imaginação? Aí ele pergunta: ah, sim, eu tenho imaginação suficiente, Sua Majestade, mas estou pensando naqueles pobres homens do mundo que precisam entender a técnica exata com que eles podem ser bajulados para caírem no hábito da alienação. Vá em frente, conte-nos como uma mulher pode fisgar homens ricos e espertos. E o diabo responde: este é um truque diabólico das mulheres. Mas considerando que você está pedindo a informação neste momento, não tenho escolha senão revelá-lo. As mulheres influenciam os homens por meio de uma técnica que consiste basicamente em, primeiro, na habilidade de forjar um tom de voz suave. Ai, que suave! Eu que estou encenando aqui, tá, gente? E quase que infantil. Ah, que bonitinho! Ah, que fofinho, né? A gente tem essas habilidades mesmo. Segundo, na habilidade de fechar os seus olhos em uma posição semicerrada, hipnotizando os homens. Nossa, faz muito sentido, hein? Bom, pergunta: isso é tudo que há no mundo da bajulação? O diabo responde: não, essa é apenas a técnica. Aí vem a razão pela qual uma mulher usa essa técnica como uma isca. O tipo de mulher que você também tenha em mente nunca se vende a um homem e muito menos lhe dá algo em troca. Em vez disso, ela vende a ele o seu próprio egocentrismo. Aí vem a razão pela qual uma mulher usa a técnica como uma isca. O tipo de mulher que você talvez tenha em mente nunca se vende a um homem e muito menos lhe dá algo em troca. Em vez disso, ela vende a ele o seu próprio egocentrismo. Uau! Pergunta: isso é tudo que as mulheres usam quando elas desejam bajular os homens? E ele responde: essa é a coisa mais eficaz que elas podem usar. Isso funciona muito bem quando o apelo sexual fica em segundo plano. Pergunta: isso me leva a acreditar então que homens grandes, fortes e espertos podem acabar sendo manipulados pelo uso da bajulação da mesma maneira que como se fossem criaturas vulneráveis? Isso é possível? Ele responde: se isso é possível, isso está acontecendo exatamente agora, neste minuto. Além disso, ao menos que eles sejam não alienados, quanto mais sedentos eles vêm, quanto mais forte a sua queda, quando uma bajuladora profissional usa a sua tática com eles. Gente, fato, quando um homem, por exemplo, quem está assistindo de homem aqui, né, pode falar, quando um homem está apaixonado mesmo, você usa essas técnicas aqui que ele está falando, né? Realmente, ó, a queda,
aqui tá falando, ó, a queda quando uma bajuladora profissional usa a sua tática com eles. Ou seja, a queda, tipo assim, o homem tem a tendência o quê? A sair para beber, aí começa a fumar, aí vira alcoólatra, vira não sei o quê. Enfim, ele entra num estado ali de tipo se anestesiar, né? Se anestesiar da dor de alguma maneira. Pode ser que ele volte depois para o estado normal dele, ou pode ser que ele piore, né? Ou pode ser que ele fique nisso ou piore. Alguma coisa aconteceu. E claro que tem raízes em volta disso, né? Não foi aquela mulher, não foi a técnica, né? Mas de repente a técnica e o que a mulher fez ali foi um gatilho, né? Do que já tinha dentro dele, né? Gatilho de alguma coisa. Então é muito mais profundo do que isso. Tem uma causa muito mais profunda, tá? Só estou aqui falando, exemplificando aqui, tá? Complementando. Pergunta: conte mais algum dos truques com os quais você faz com que as pessoas se alienem na vida. Ele responde: um dos mais efetivos instrumentos é o fracasso. A maioria das pessoas começa a se alienar tão logo elas encontram a adversidade. E raramente, uma a cada 10.000 permanecerá tentando após fracassar 2 ou 3 vezes. Tá aqui, gente. Tá aqui, ó, que eu falei no começo aqui da leitura. Ah, já tentei de tudo. Tentou pouco. Tentou pouco. Olha aqui, ó. Aonde que o diabo atua? Aqui, ó. Um dos mais efetivos instrumentos é o fracasso. Gente, qual é a primeira coisa que a gente pensa quando algo dá errado pra gente? Desistir. Desistir. Isso não sou eu, isso não é você, é todo mundo. A gente pensa em desistir, sim. Às vezes eu penso em jogar tudo pro alto. Quem já não pensou em jogar tudo pro alto? Mas a gente vai ter que catar depois, tudo que a gente jogar. Essa é a vida de adulto. Estamos adultos aqui, né? Quem já não pensou, né? Em falar assim, eu quero que vá tá todo mundo para PQP e eu não quero saber mais de nada. Todo mundo, quem nunca? Quem nunca, tá? Mas o fato é que aqui, ó, ele que tá falando exatamente isso. Você tentou pouco, após fracassar 2 ou 3 vezes. Já tentei de tudo. O que eu pego de gente falando que já tentou de tudo, e tentou realmente, mas tentou de um jeito errado, tentou de um método errado. Enfim, sabe, não tentou de tudo. Então, assim, é o que eu falo, desde que eu li o livro da Louise Hay, eu costumava falar que as pessoas só podem falar que algo não deu errado quando esse algo, quando ela tentou no mínimo 100 vezes, mas depois que eu li Você Pode Curar Sua Vida da Louise Hay, que ela fala 200 ou 300 vezes, então esse é meu lema. Você não pode falar que as coisas não deram certo para você se você não tentar, no mínimo, 200 ou 300 vezes. Pega essa. Nossa, eu vou morrer tentando, Stephanie. Quem tenta não consegue. Por isso que você não está conseguindo, porque quem tenta não consegue. Quem tenta não consegue. Quando você chama para. Quando alguém te chama para ir numa festa, ai, vou tentar. Aí quando alguém te chama para alguma coisa, vou tentar ir, tá? Obrigada. Você vai tentar? Com quem tenta, você não vai. O tentar é não. Inconscientemente você está respondendo não, não vou, não tô afim. Só que você fala, o tentar para não magoar outra pessoa, para ficar mais bonitinho para você. Essa é a realidade. E a realidade dói às vezes, tá? Então, eu posso estar te machucando agora, tá? Eu posso até estar cutucando o vespeiro aí, porque as pessoas não gostam de escutar a verdade. Eu não gosto, mas é necessário. Eu prefiro escutar uma verdade dura do que uma mentira que vai me amaciar a vida inteira, né? Que vai me alienar aqui a vida inteira, as palavras do livro, né? Então, assim, cara, ele tá falando, né? É a resposta aqui. Raramente uma a cada 10.000 permanecerá tentando após fracassar. O fracasso faz parte do sucesso. Entendam isso de uma vez por todas. Quem está aqui online, quem está assistindo a gravação, entendam isso de uma vez por todas. O fracasso faz parte do sucesso. Como que você vai chegar num sucesso se você não saber, se você não souber o que foi ali o fracasso? Onde você pode ajustar, onde você pode acertar. Se acertar logo de cara, acontece, claro que acontece, né?
Mas talvez você não tenha percebido os pequenos fracassos ali, que foi onde os degraus que te levaram a esse sucesso, a ter conseguido algo, a ser efetiva aí em algo, entende? Espero que eu esteja me fazendo entender. Vamos continuar aqui. Página 82. Pergunta. Espero que esteja fazendo sentido aí. Tá fazendo sentido? Tão, queimaram o arroz, estão fritando o alho aí, tá queimando o alho. Ó, pergunta. Então, é o seu negócio induzir as pessoas a fracassarem sempre que você pode? Isso está correto? O diabo responde: sim, está correto. O fracasso acaba com a moral, destrói a autoconfiança. Gente, quando a gente não consegue alguma coisa, olha aqui, né? Acaba realmente com a nossa moral, destrói a autoconfiança. Nossa, liquida o entusiasmo. Você está tão entusiasmada. Gente, quantas vezes vocês não compram um curso, vocês ficam tão entusiasmada? Nossa, eu vou. Agora minha vida vai mudar. Agora. Ou quando você conhece uma pessoa porreta, assim. Agora minha vida vai mudar. Nossa, ó, essa é a virada. Você tá na empolgação, você tá no entusiasmo. E você quer ter esse mesmo entusiasmo na sua prática na vida. Você quer ter esse mesmo entusiasmo daqui um mês. Você quer ter esse mesmo entusiasmo semana que vem. E você não vai ter. Esse entusiasmo é do começo, de conhecer algo novo. E depois que você conhece esse algo novo, você vai ter que praticar. E ele não vai te dar o mesmo entusiasmo do começo. E aí o que acontece? Estou desanimada. Não era nada disso que eu esperava. E fui enganada. Só que é aqui, ó. É aqui, ó. Você vai o quê? Você vai despencando assim, ó. Aí você vai ficar com medo, você fala, ih, será que vai dar certo? Será que eu sou capaz? Aí seu desânimo, aí você fica desanimada, aí você não pratica, você não faz o que você aprende em curso, em livro, em terapia, e aí você fica mais desanimada, mais com falta de autoconfiança, mais para baixo, ou seja, é um looping repetitivo, né? Você fica naquele looping que não tem fim. Porque, porque, na verdade, você está com desânimo, você está com falta de entusiasmo, justamente porque você não está praticando. E aí você não pratica, você vai ficar desanimada, e aí não pratica, vai ficar desanimada, e você não vai sair disso. Pensa, o que que você está ganhando com isso? Nada. Então vamos fazer o contrário? Vamos continuar ao contrário? Ó, repetição. Aí você vai trazer resultado para sua vida. Olha, vamos lá. Espera aí que eu me perdi. Aqui. Liquida com entusiasmo, enfraquece a imaginação e afasta qualquer tipo de propósito definido. Sem essas qualidades, ninguém consegue permanentemente manter o sucesso em qualquer empreitada. O mundo produziu milhares de inventores com habilidades superiores àquelas de Thomas Edison. Mas destes homens, ninguém nunca ouviu falar, enquanto o nome de Edison se eternizará. Isso porque Edison inventou o fracasso em um trampolim para alcançar grandes resultados, enquanto os outros utilizaram o fracasso como um álibi para não produzir resultados. Eu não sei se eu cheguei a falar, um parênteses aqui, não sei se eu cheguei a falar aqui a semana passada, que as pessoas buscam justificar os seus fracassos com o sucesso do outro, né? Então você vê uma pessoa bem-sucedida e aí você olha para aquela pessoa e você fala, também com o dinheiro que ela tem, também com a vida que ela tem, nossa, ela teve sorte. Imagina o pai que ela tem, a mãe que ela tem, ou nossa, o marido que ela tem, até eu tinha sucesso. Você percebe que as pessoas estão justificando o fracasso com o sucesso do outro. Reflita, reflita se você também não é essa pessoa. Eu já fui muito essa pessoa, né? Eu já fui muito essa pessoa. Nossa, ó, a pessoa é totalmente. Ó, essa pessoa com essa caminhonete, com esse carrão, por isso que ela é desse jeito. É por isso que eu não tenho essa caminhonete, porque eu não quero ser desse jeito. E é exatamente por conta disso que eu não tenho essa caminhonete, porque eu tinha essa crença limitante. Eu tinha isso de me tornar aquilo que eu tenho medo. Olha isso. Eu tenho e eu me afasto.
inconscientemente eu vou me afastar daquilo que eu tenho medo. Então, eu não, tendo essa crença, eu nunca vou ter aquela caminhonete. Eu nunca vou ter aquela casa com piscina. Se eu tiver com medo das pessoas que eu tenho que contratar para limpar a piscina. Eu nunca vou ter aquela mansão se eu falar assim, nossa, é muito cômodo para limpar. Não vou ter, entende? Então é isso. Aí, pergunta: a capacidade para superar o fracasso sem desencorajar-se por acaso. Peraí. A capacidade para superar o fracasso sem desencorajar-se, por acaso, é um dos grandes motivos de Henry Ford? Ele responde sim. E essa mesma qualidade é o verdadeiro ativo de todos os homens que alcançaram sucessos fabulosos em quaisquer aspectos das suas vidas. Ford, pensa, pensa, o cara é trilhardário, né? Aliás, a família toda, porque as coisas se vendem até hoje, né? Pergunta: essa afirmação é muito generalista, Sua Majestade. Você não desejaria modificá-la ou reduzi-la um pouco para ter mais precisão? Ele responde: nenhuma modificação é necessária, porque essa afirmação não é tão vasta. Pesquise com precisão as vidas de homens e mulheres que alcançaram sucesso duradouros e você achará, sem exceção, que o sucesso deles ocorreu na exata Presta atenção, gente. O sucesso deles ocorreu na atenção aqui. O sucesso deles ocorreu na exata proporção da extensão do fracasso que eles conseguiram superar. A vida de cada pessoa bem-sucedida clama por uma das maiores verdades que a maior parte dos filósofos já sabia. Abre aspas. Cada fracasso traz junto de si a semente de um sucesso equivalente. Fecha aspas. Mas a semente não germinará e crescerá sobre a influência de um alienado. Ela se abre para a vida somente quando está nas mãos de alguém que reconhece que a maior parte dos fracassos são somente derrotas temporárias e que nunca, sob nenhuma hipótese, aceita a derrota como uma desculpa para alienar-se. Pergunta: se estou entendendo corretamente, você está afirmando que existe virtude no fracasso? Isso não me parece razoável. Por que você tenta induzir as pessoas a fracassarem se há virtude no fracasso? Boa pergunta, né? Se há virtude no fracasso, é o que eu estava explicando, né? O fracasso leva ao sucesso também. Ele pergunta: não há inconsistência nas minhas afirmações, o diabo responde. O que parece ser inconsistência, na verdade, é a falta de entendimento. Cara, isso é muito real para mim. Porque o que eu não entendo, né? Na verdade, o que eu não tenho habilidade de entender, eu vou achar estranho, eu vou achar inconsistente. Mas, na verdade, a minha falta de entendimento não me deixa acessar aquilo. Por isso que a gente só enxerga aquilo que a gente tem habilidade para enxergar. Deixa num post-it aí para você. Só enxergamos aquilo que temos habilidade para enxergar. Então, se você não tem entendimento de determinadas coisas, se está cru o seu entendimento, amplia mais os seus conhecimentos. O fracasso é uma virtude somente quando ela não leva uma pessoa a desistir de tentar. Pega essa. E começar a alienar-se. Induzo tanto as pessoas quanto eu posso a fracassarem. E tantas, nossa, me arrepiei. E tantas vezes quanto posso, pela simples razão de que raramente um em cada 10.000 permanecerá tentando após cair 2 ou 3 vezes. Não estou preocupado com os poucos que convertem os fracassos. Não estou preocupado com os. Peraí, não estou preocupado com os poucos que convertem os fracassos em alavancas para o sucesso, porque, de qualquer forma, eles permanecem à minha oposição. Eles são não alienados e por isso estão fora do meu alcance. Captou? Captou a mensagem? Vou até grifar aqui, peraí. Uau! Pergunta:
Peraí. A sua explicação clareia o assunto. Agora vá em frente e me conte alguns dos outros truques por meio dos quais você induz as pessoas a se alienarem. O diabo responde: outro dos meus mais efetivos truques é conhecido para você como propaganda. Este é um instrumento de maior valor para mim ao fazer com que pessoas matem umas às outras sobre o disfarce da guerra. A esperteza desse truque consiste basicamente pela sutileza com a qual eu o uso. Misturo propaganda com notícias do mundo. Ensino isso em escolas públicas e privadas. Vejo que a propaganda sempre acha o seu caminho no púlpito. Coloco cor nos filmes animados com ela. Faço com que ela entre em cada casa onde tenha um rádio ligado. Faço com que ela esteja nos quadros negros. Eu falei da mídia semana passada, né? No capítulo 4. Faço com que ela esteja nos quadros negros, jornais e propagandas de rádio. Eu a espalho em todos os lugares onde as pessoas trabalham e fazem negócios. Uso a propaganda para encher as salas dos tribunais, das varas de família, principalmente quando se trata de divórcio. Também faço com que as propagandas sirvam para destruir os negócios e a indústria. Na verdade, a propaganda é o meu principal instrumento para iniciar as corridas dos bancos. Meus propagandistas cobrem um mundo de forma tão eficaz e tão completa que consigo iniciar epidemias de doenças, incitar aos líderes para as guerras ou fazer com que os negócios entrem em pânico, sem ninguém saber por, por que nem onde começou. É isso, né? Aí o povo vai estocar as coisas, o povo fica desesperado, o povo fica... Alienação, alienação. Pensa da onde que estava vindo essa informação. Não quero falar, só reflita. Pergunta: se você consegue fazer tudo que você. Peraí, deixa eu ver quanto falta. Meu Deus, gente. Bora lá. Se você consegue fazer tudo o que você diz, conseguir fazer com a propaganda, não é difícil de imaginar que temos tantas guerras e crises econômicas. Dê-me uma descrição simples do que você quer dizer com o termo propaganda. Apenas diga o que é e como ela trabalha. Desejo saber, particularmente, como você faz com que as pessoas se alienem por meio do uso desse instrumento diabólico. Ele responde: propaganda é qualquer instrumento, plano ou método pelo qual as pessoas podem ser influenciadas sem saber que estão sendo influenciadas. Deixa eu grifar aqui. Nossa, pessoas influenciadas sem saber que estão sendo influenciadas ou até mesmo a fonte dessa influência. Propaganda é usada nos negócios com o principal objetivo de desencorajar a concorrência. Empregadores a usam para ganhar vantagem sobre seus empregados. Os empregados retalham usando a propaganda para ganhar vantagem sobre os seus empregadores. Na verdade, ela é usada tão universalmente por meio de uma técnica tão bonita e delicada que, mesmo quando é detectada, ela parece inofensiva. Uau! Pergunta: eu suponho que alguns dos garotos desse exato momento estão engajados para preparar as mentes dos americanos para se alienarem, para aceitar alguma forma de ditadura. Conte-me como eles trabalham. O diabo responde: sim, milhões de meus garotos, estão preparando os americanos para se tornarem olha isso, hitlerizados, ou seja, súditos de Hitler, né? Meus melhores garotos estão trabalhando por meio da política e da organização dos trabalhadores. Nós temos a intenção de assumir o país por meio das eleições em vez de armas. Os americanos são tão sensíveis que eles jamais aceitariam o choque de ver a sua forma de governo modificada com a ajuda de armas ou tanques de guerra. Então, os nossos garotos da propaganda estão servindo a eles uma dieta que eles engolirão, preparando uma luta entre empregadores e empregados e fazendo com que o governo se volte contra a indústria e o comércio. Quando a propaganda tiver feito o seu trabalho por completo, um dos meus garotos servirá como um ditador e os 9 velhos da sua Suprema Corte, com as tolas noções da Constituição, partirão.
Todos terão um emprego ou serão alimentados a partir dos cofres do governo. Quando as barrigas dos homens estão cheias, eles alienam-se livremente com aqueles que lhes dão o que comer. Homens famintos saem do controle. É complicado, por isso que rapidinho um parênteses aqui, por isso que quem está passando fome não, né, nem tem esse acesso aqui do que eu tô falando, não vai ter acesso à internet, não vai ter esse acesso aqui, sabe? E quem tá passando fome nem vai estar preocupado com esse livro. Aliás, claro que tem exceções, tá, gente? Mas em sua maioria, quem tá passando fome nem vai, sabe? Ele tem outros tipos de preocupações, tem outro que quer matar a fome, quer querer ali um trabalho. Claro que tem exceções, porque eu conheço gente aí que podia ser uma estatística, podia estar ali e saiu dessa estatística, sabe? Saiu disso, saiu da fome, saiu do zero. Então, se é possível para um, é possível, né? É possível para mais. Só que muitos estão alienados, muitos estão presos, né? Entre aspas, num, nos seus bloqueios, nas suas limitações, nas suas crenças. Também é algo muito mais profundo. A gente não sabe, não quero nem entrar nesse assunto, porque esse assunto é pano para manga, é o assunto de uma live, uma aula, sabe? Então, assim, pergunta. Me pergunto quem inventou o sábio truque que você chama de propaganda, baseado no que você me contou sobre a sua fonte e a natureza da propaganda. Entendo porque ela é tão letal. Somente alguém tão esperto quanto a Sua Majestade poderia ter inventado tal instrumento que ferisse a razão, destronasse a vontade própria e seduzisse homens para o hábito de alienação. Por que você não usa o poder da propaganda para ganhar controle das suas vítimas em vez de subjugá-las pelo medo e aniquilá-las por meio da guerra? Ele responde: o que é o medo do diabo se não a propaganda? Você não observou a minha técnica cuidadosamente. Eu teria visto que sou o maior propagandista do mundo. Nunca alcanço um fim por meios diretos. Se porventura posso alcançar esse mesmo fim por modos sutis e evasivos, né? O que você supõe que eu esteja usando quando planto ideias negativas nas mentes dos homens e ganho controle sobre eles por meio do que eles acreditam ser suas próprias ideias? Como você chamaria isso a não ser a mais sábia de todas as formas de propaganda? Para refletir aí, hein? Uau! Peraí. Por isso que você precisa ter uma inteligência emocional muito certa, assim, para assistir TV, sabe? Novela, enfim. É, Pergunta. Por certo, você não vai me contar que destrói as pessoas com a sua própria ajuda, sem elas notarem o que você está fazendo? Ele responde: isso é exatamente o que desejo que você entenda. Além disso, mostrarei a você exatamente como esse truque é realizado, como ele destrói as pessoas. É, Vocês já ouviram falar que o nosso pior inimigo é a gente mesmo? Então, é esse lance aqui, ó. É o que eu estou entendendo, né? Pergunta: agora nós estamos chegando a algum lugar. Como exatamente você converte seres humanos em propagandistas e os seduz a se aprisionarem? Conte-me essa história com todos os detalhes sórdidos. Essa é a parte mais importante da sua confissão. E estou muito ansioso para ganhar o controle do seu segredo. Ao mesmo tempo, não posso culpá-lo por tentar me enrolar nessa resposta, porque ambos sabemos que ela fará com que milhões de vítimas inocentes do seu controle passem a pensar e, consequentemente, fiquem fora do meu alcance. Você também sabe que a sua resposta protegerá outros incontáveis milhões de seres humanos que ainda não nasceram. Ele responde: as suas conduções, as suas deduções estão corretas. Essa parte da minha confissão me fará mais estragos do que todo o resto que eu farei. Pergunta: para entender o seu problema de uma maneira melhor,
Podemos dizer que essa parte da sua confissão salvará milhares de pessoas do seu controle, porque ele está falando que, na verdade, causará estrago, né? E o Napoleão está falando que, na verdade, salvará bilhões de pessoas do seu controle. E aí ele responde: tudo que eu posso dizer é que você me colocou numa situação infernal. E ele responde: quando você pode saber como milhões de vítimas se sentem. Peraí, perdão. Estou falando como fala, pontuação nenhuma aqui. Agora você deve saber como milhões de suas vítimas se sentem. Vamos em frente. Ele responde: faço a minha primeira entrada na mente de um indivíduo, subornando-o. O que você usa como um suborno? O diabo responde: uso muitas coisas, todas elas coisas prazerosas que os indivíduos cobiçam. Uso o mesmo tipo de propinas que os indivíduos usam quando subornam um ao outro, isto é, uso como suborno as coisas que a maioria das pessoas quer. Minhas melhores propinas são amor, sexo, ganância pelo dinheiro, desejo. Nossa, é isso aí, né? Amor, sexo, ganância pelo dinheiro, desejo obsessivo de ganhar alguma coisa por nada, jogos de azar, né? Ah, eu vou ganhar dinheiro fácil, vai lá pro jogo. Vaidade nas mulheres e egocentrismo nos homens, desejo de ser mestres dos outros, desejo por tóxicos e narcóticos, desejos pela autoexpressão por meio das palavras e atos, desejo de imitar os outros, desejo pela perturbação da vida após a morte, desejo de ser um herói ou uma heroína, desejo por alimento físico. Pergunta: essa é uma lista muito interessante de subornos, Sua Majestade. Você usa outros? Aí ele responde: sim, muitos outros, mas esses são meus favoritos. Por meio da combinação de alguns deles, consigo entrar na mente de qualquer ser humano, independentemente da idade, e consigo permanecer em possessão da sua mente até a sua morte. Né? Se a pessoa fica incessante nisso, pensa como faz muito sentido isso. É o que ele falou lá no começo do livro. Se você acredita que o negócio é da minha própria mente, tudo bem, mas pensa o quanto faz sentido isso. Eu não acredito que é da própria mente do Napoleão, sabe? Mas se você acredita que é da própria mente do cara, o quanto faz sentido, né? Essa é uma lista muito interessante de suborno, Sua Majestade. Você usa outros? Sim, muitos outros, mas esses são meus favoritos. Peraí, já li, né? Isso significa que esses subornos são as chaves pelas quais você consegue silenciosamente destrancar a porta de entrada de qualquer mente que você escolher? Ele responde: é exatamente isso que eu quero dizer, e é exatamente isso que eu posso fazer. Ele pergunta: o que acontece quando você entra na mente de uma pessoa que ainda não está com o hábito de alienação, mas pertence à classe dos 98% dos seres humanos que são alienados em potencial, ou seja, tem a tendência, né? Ele responde: trabalho imediatamente para ocupar o máximo que eu conseguir na mente dessa pessoa. Se a maior fraqueza desse indivíduo é o desejo por dinheiro, começo a jogar moedas na frente dele. Claro, falando em sentido figurado. Intensifico o seu desejo e o induzo a perseguir o dinheiro com todas as suas forças. Então, quando ele chega perto do momento de abocanhar o dinheiro, eu simplesmente tiro da sua frente. Esse é o velho truque meu. Depois desse truque ter sido repetido algumas vezes, o pobre infeliz desiste e se entrega. Olha isso, gente, quem nunca? Aí, então, eu tomo conta de um pouco mais de espaço da sua mente e acabo por preenchê-lo com o medo da pobreza. Ah, quem nunca? Até quem é milionário, quem nunca? Reflita, reflita. Esse é um dos maiores preenchedores de mente que eu tenho. Sim, admito que o seu método é muito inteligente, mas o que acontece se a vítima, por acaso, enganar você e conseguir pôr as suas mãos em um monte de dinheiro? Você não consegue preencher a sua mente com medo da pobreza, consegue? Ele responde: não, não consigo. Ocupo o mesmo espaço, ocupo o espaço preenchendo a sua mente com alguma coisa que sirva ao meu objetivo da mesma maneira. Se a minha vítima conseguir alcançar e for bem-sucedida no seu desejo por dinheiro, muito dinheiro, começo a induzi-la com todas as coisas que ela pode comprar com dinheiro.
Por exemplo, faça com que ela consuma alimentos altamente calóricos. Isso induz a sua capacidade de pensamento e coloca o seu coração em risco e começa um caminho para alienação. Aí então, além disso, faço com que ela tenha indisposição estomacais e intestinais devido à grande quantidade de comida que ela está ingerindo. E isso também diminui a sua capacidade de pensamento, sem falar na sua disposição para a vida. E aí tá aquele lance de fala assim: ah, a pessoa é tão rica, mas não tem saúde. Ah, a pessoa é tão rica e não tem amor, né? É outras maneiras, né? Outros caminhos que o nosso que a nossa mente subconsciente, o diabo aqui, atua, né? Nesses outros caminhos. Mas se a mas e se essa vítima não é glutão? Não é um glutão. O que que é glutão, gente? Uma glutão, acho que é que come, né? Os quais aqui, ó, a quais ou as quais, não, peraí. A quais outros vícios você pode induzi-la para levá-lo ao hábito da alienação? É, pessoa que come muito. Se a vítima é um homem, posso gentilmente, geralmente fisgá-lo por meio de apetite por sexo. Autoindulgência em sexo faz mais homens caírem no hábito da alienação e fracassarem do que todas as outras coisas combinadas. É, pornografia, cara, nossa, tá tudo muito sentido isso. Quer dizer então que comida e sexo são duas das suas iscas mais certeiras? Isso está correto? O diabo responde sim. Com esses dois atrativos, posso tomar conta da maioria das minhas vítimas, junto com essas está o desejo por dinheiro. Ele pergunta, ai, tá terminando? Terminando. Eu estou começando a pensar que a riqueza é mais perigosa do que a pobreza, se é que se pode acreditar na sua história. O diabo diz: bem, isso tudo depende de quem tem a riqueza e como ela foi adquirida. O que tem a ver a maneira como o dinheiro foi adquirido com o fato de ele ser uma bênção ou uma maldição? O diabo responde: tudo. Se você não acredita em mim, dê uma olhada naqueles que adquirem grandes quantias de dinheiro de forma abrupta, sem tempo suficiente para ganhar sabedoria de como lidar com ele. Eu já falei isso aqui, que a gente é preparado o tempo todo, sabe? E a gente quer o quê? Um negócio de uma hora para outra, né? Porque o outro fez sucesso de uma hora para outra. E é mentira. A gente está vendo o palco do outro, a gente não vê o bastidor do outro. A gente acha que foi de uma hora para outra, mas não foi de uma hora para outra. Bom, aliás, a grande maioria, tá? Sempre tem exceções, né, gente? Eu estou falando aqui de uma maneira geral, tá? Tendo feito isso, observe atentamente como eles usam o dinheiro. Porque você supõe que os filhos dos homens ricos raramente conseguem grandes realizações, tal como seus pais? Eu lhe contarei por quê. É porque eles foram privados da autodisciplina que vem do fato de ter que se trabalhar pelo dinheiro. Dê também uma olhada no histórico de artistas do cinema ou atletas que, num piscar de olhos, acham-se rodeados de fortunas e, de uma hora para outra, são venerados como heróis pelo público. Observe o quão rapidamente eu consigo penetrar nas suas mentes, principalmente por meio do sexo, dos jogos de azar, da comida e do álcool. Com esses vícios, eu consigo pegar e controlar mesmo as maiores e melhores pessoas. Tão logo elas colocam as mãos em grandes quantias de dinheiro. Pergunta: e o que você tem a dizer sobre aqueles que adquirem o dinheiro lenta e paulatinamente, prestando alguma forma de serviço útil? Eles também são facilmente pegos? O diabo: ah, eu também consigo pegá-los, mas geralmente tenho que mudar a isca. Alguns deles querem uma coisa e outros querem outras coisas. Meu objetivo é mais bem alcançado, onde consigo fazê-los querer algo que eles desejam muito, mas embrulho esse pacote como se fosse algo que eles não quisessem. O que dou a eles é algo definitivo que os faz alienados. Você entende como eu trabalho? E aí o Napoleão pergunta: o seu trabalho é muito inteligente, você atrai as pessoas por meio dos seus desejos naturais.
E aí, então, coloca o seu veneno mortal bem no âmago desses desejos, sempre que você pode. O diabo, agora você está começando a entender. Como você pode ver, de forma figurada, pode-se dizer que eu coloco o início e o fim contra o meio. Nossa, o início e o fim contra o meio, ou seja, o processo. O meio é o processo. Vocês estão entendendo isso? Pergunta: de tudo que você diz, pude entender que você consegue induzir um não alienado a ajudá-lo a ganhar o controle da sua mente com seus tipos de subornos. Isso está correto? Ele responde: isso é exatamente correto. Posso e também me interesso em dar propinas a todos os não alienados, porque eu uso um suborno, uso como suborno as coisas que todas as pessoas naturalmente desejam. A diferença é que não alienado assemelha-se a um peixe que rouba a isca do anzol, mas recusa-se a ser fisgado. O não alienado tira da vida o que quer que ele queira, mas ele o faz nos seus próprios termos. O não alienado tira a vida o que quer que tira da vida o que quer que ele queira, ou seja, os maus hábitos, os maus pensamentos, os maus comportamentos, né? O pensamento negativo ali. O alienado tira o que quer que ele consiga da vida, né? Sobrevivência. Mas tudo que ele tira, ele consegue nos meus termos, ou seja, nos termos do diabo, né? Por analogia, pode-se dizer de outra forma que o não alienado pega dinheiro emprestado de um banco legítimo e se realmente quer, perdão, se ele realmente quer e paga uma taxa de juros decente. O alienado dirige-se a um agiota, empenha o seu relógio e pega uma taxa de juros suicida pelo seu empréstimo. Pergunta: então eu concluo por todas as afirmações que no final das contas as suas mãos estão de alguma forma ligadas em todas as misérias e problemas das pessoas, mesmo que a sua presença não seja visível? Ele responde: todos os meus trabalhadores que trabalham contra a vontade são, na verdade, os meus melhores operários. Como você pode ver, os meus trabalhadores que não são conscientes do trabalho que fazem são todos aqueles que não consigo controlar com alguma combinação de propinas. Pessoas que tenho que controlar pelo medo ou alguma forma de tragédia. Elas não desejam servir a mim, mas não conseguem evitar, porque elas estão eternamente ligadas a mim pelo hábito da alienação. Agora estou começando a entender melhor a sua técnica. Você suborna suas vítimas por meio dos seus desejos naturais e as leva a se alienarem se elas responderem aos seus atrativos. Se elas recusarem a responder, você planta a semente do medo nas suas mentes ou prepara armadilhas para elas com algum tipo de infortúnio, atando-as enquanto elas estão no auge da depressão. Isso é o seu método? Esse é o seu método? Ele responde: é exatamente assim que eu trabalho. Muito esperto, você não acha? E ele manda: quem você prefere que sirva como propagandista, os jovens ou os velhos? Ele responde: os jovens, é claro, porque eles podem ser influenciados pela grande maioria dos meus atrativos muito mais facilmente que as pessoas com mais idade, que já têm um julgamento mais maduro. Além disso, eles vão permanecer mais tempo a meu serviço no planeta. Pergunta: Sua Majestade me deu clara descrição do que é alienação. Agora me diga, o que deve ser feito para assegurar contra o hábito da alienação, né? Eu quero uma fórmula completa que qualquer um possa usar. O diabo responde: a proteção contra a alienação encontra-se facilmente dentro de cada ser humano, que tem um corpo normal e uma mente afiada. Uau! Arrepiei, arrepiei. Pera. Lembrei da Rafa Kalimann agora. Aleluia, arrepiei. Peraí. A proteção contra a alienação encontra-se facilmente dentro de cada ser humano que tem um corpo normal e uma mente afiada. A autodefesa pode ser aplicada por meio desses simples métodos. Se liga aí, ó. Pense por si mesmo em todas as ocasiões, pelo fato de que os seres humanos
Não é dado controle completo sobre nada. Pensar os próprios pensamentos é algo muito significativo. Nossa, eu tenho falado muito disso. Eu falei muito disso aqui, né? O que faz sentido para você realmente? Isso é uma verdade para você ou foi uma verdade comprada de alguém? Decida definitivamente o que você quer da vida, então crie um plano de ação para alcançá-lo e esteja disposto a sacrificar tudo o mais, se necessário, antes de aceitar uma derrota permanente. Tem um preço a ser pagado, né? Tô na última folha, tá? A gente paga um preço por tudo, né? Analise as derrotas temporárias, não importando de qual natureza ou causa, e extraia dessa derrota a semente de uma vantagem equivalente. Esteja disposto a prestar um serviço útil equivalente ao valor de todas as coisas materiais que você demanda da vida. E não esqueça que você deve prestar o serviço primeiro, para depois receber o valor equivalente. Dar e receber, né? Esse é o balanço da vida, né? Reconheça que o seu cérebro é um aparelho receptor que pode ser sintonizado para receber comunicações da Central Universal de Inteligência Infinita, para ajudá-lo a transformar os seus desejos no equivalente físico. Reconheça que o seu grande ativo é o tempo. É a única coisa, com exceção do poder do pensamento, que você também tem nas mãos. Peraí. E é a única coisa que pode ser transformada em coisas materiais que sejam do seu desejo. Organize o seu tempo de tal forma que nada dele seja desperdiçado. Uau, uau. Reconheça a verdade de que medo geralmente é um preenchedor de espaço que o diabo utiliza para ocupar a porção disponível da sua mente. É aquele lance lá, né? Aquela frase lá, mente vazia, oficina do diabo. Então, olha lá, reconheça a verdade de que o medo geralmente é um preenchedor de espaço, ou seja, a sua mente está vazia. Se você está com medo, se você está com esses sentimentos aí baixos, sua mente está vazia. Você está ocupando com o quê? O que você está fazendo para preencher? Tá? Ele é somente um estado de espírito, o medo, né? É somente um estado de espírito que você pode controlar preenchendo o mesmo espaço que ele ocuparia com fé inabalável na sua capacidade de fazer a vida fornecer o que quer que você queira dela. Toma! Tô tomando aqui, ó. Fé inabalável na sua capacidade de fazer a vida fornecer o que quer que você queira dela. Quando rezar, não implore, peça o que você quer e insista exatamente nisso, nem sem substitutos. É isso. Ah, eu também ensino isso, gente, porque se você fica implorando, Deus, eu imploro, eu quero tanto isso, eu quero tanto aquilo. Você é um pedinte. É como se você fosse um pedinte na rua, pedindo algo, implorando algo. E quando você pede algo muito assim, significa que você não tem. E se você não tem, você está vibrando na falta. E falta, você vai atrair mais falta. Reconheça que a vida é um mestre cruel que ou você controla. Ai, peraí. Reconheça que a vida é um mestre cruel que ou você o controla ou ele controla você. Não há meio termo. Nunca aceite da vida qualquer coisa que você não queira. Puta que eu pariu. Se aquilo que você não quer temporariamente vem à força para você, você pode recusar-se e aceitá-lo na sua mente. Cara, é sobre isso, é sobre isso. As pessoas precisam saber disso, sabe? Desculpa minha emoção aqui, mas as pessoas precisam saber disso, sabe? Porque, cara, o sofrimento é opcional, sabe?
Todos nós temos desafios, mas o sofrimento é opcional, sabe? As pessoas precisam saber disso, tá? Então, eu não vou parar, sabe? Eu não vou parar. É, e isso, então, aqui, vou ler aqui. Se aquilo que você não quer temporariamente vem à força para você, você pode recusar-se a aceitá-lo na sua mente. E isso abrirá espaço para você trazer as coisas que você realmente quer, entende? Por último, lembre-se de que os seus pensamentos dominantes atraem por meio de uma lei definitiva da natureza, pela rota mais conveniente e curta, a sua contrapartida física. Seja extremamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos. Penúltima pergunta aqui. Grifei quase tudo, meu Deus do céu. Essa lista me parece muito impositiva. Dê-me uma simples forma combinando todos os 10 pontos que você mencionou. Se você tivesse que combinar todos os 10 pontos em somente um, qual deles seria? Ele responde: seja definido em tudo que você fizer e nunca deixe pensamentos não acabados na sua mente. Gente, puta que. Não, eu tenho que falar palavrão. Eu tenho que falar palavrão. Puta que eu pariu. É os lixos emocionais aqui, ó, os bloqueios, as barreiras que a gente faz. Porque a gente não dá vazão para os nossos pensamentos, a gente reprime, a gente anula. Quem ensinou a gente a falar sobre o que a gente está sentindo? Quem ensinou a gente a sentir raiva? Quem ensina a gente a colocar raiva para fora? Ninguém ensina. Ninguém ensinou a gente. Pode ser que a gente está ensinando nossos filhos agora, mas quem ensinou quem está aqui com a gente? Quem ensinou? Só ensinaram a gente a reprimir, é feio. É feio o que você está sentindo. É feio é feio você chorar. É feio você sentir raiva, ódio, rancor, mágoas. É feio. Vai pedir desculpa pro seu amiguinho. Você foi muito chata, você foi muito feia, você é horrível. A mamãe não gosta que você seja desse jeito. A mamãe não quer que você seja assim. Nossa, que coisa feia. Quem nunca escutou isso? Você é feio, você tá fazendo uma coisa feia, você tá sentindo uma coisa feia. O que que você faz? Você reprime. Forme o hábito de alcançar decisões definidas em todos os assuntos e áreas da sua vida. Última pergunta, tá? Encerrar. Acabou o capítulo. Amém, Jesus! Empolgadíssima, vocês estão vendo, né? Ó, pode o hábito da alienação ser quebrado? Ou ele se torna permanentemente uma vez, ou ele se torna permanente, né? Uma vez tendo sido formado. O diabo responde: o hábito pode ser quebrado se a vítima tiver força de vontade suficiente. Considerando-se que leva tempo para conseguir, existe um ponto de ruptura em que o hábito nunca está mais, nunca, peraí, existe um ponto de ruptura em que o hábito nunca mais pode ser quebrado. Nossa, que forte isso! Eu achei que pode ser. Bom, além desse ponto, a vítima torna-se minha. Eu acho que até um ponto da nossa vida, realmente, o negócio é tão que você não. Aquilo se torna um vício, aquilo se torna um hábito, você não consegue largar daquilo, né? Ela se parece com uma mosca que foi pega numa teia de aranha. Ela pode lutar, mas não consegue desvencilhar-se. Cada movimento que ela faz torna-se mais enredada, né? A teia na qual enredo as minhas vítimas permanentemente, na verdade, é uma lei da natureza que ainda não foi nem entendida nem estudada pelos homens de ciência. Pensamento, para fechar aqui. O pensamento gera sentimento e o sentimento gera comportamento.
Então, o que você está pensando, você sente. E o que você está sentindo, você vai atrair. Porque você vai se comportar dessa maneira e você vai atrair pessoas e situações exatamente da maneira como você está vibrando, sentindo. Entende? Gente, nossa, gaguejei, mas é muito claro isso, é muito simples. Nem sempre é fácil, mas é muito simples. Pensamento, sentimento, comportamento. Então, assim, penso, sinto, materializo. O que eu penso, eu sinto, eu vou materializar na minha vida. Entendam isso, pratiquem isso. Próxima semana, capítulo 6, ritmo hipnótico. Eita, olha o nome do capítulo, né? Como que ele hipnotiza a gente? Capítulo 6. Vou parar a gravação.